Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Franciele Cruci, faço engenharia agrícola na UFPEL, participo do PET da engenharia agrícola e hoje vou dar início a uma sequência de videoaulas sobre conforto térmico para edificações agrícolas. Eu e nossa turma do PET, a gente está preparando muitas videoaulas, principalmente com conteúdos relacionados à engenharia agrícola. Então eu peço para vocês que sigam o nosso canal para saber de todas as informações. Bom, primeiramente a gente tem que começar por uma parte mais básica. Então a unidade 1, ela retrata o clima. O clima que é tão importante para nós, seres humanos, para os animais, para as plantas. E o clima ele está relacionado com o conforto higrotérmico, lumínico, acústico e também com a qualidade e higiene do ar. O clima ele representa as dificuldades, representa as adaptações, né, de toda a cadeia. Então, muitas vezes, o clima por si só ele não consegue fornecer grandeza no conforto e no bem-estar, né, principalmente dos animais. Porque os animais eles dependem muito da sua zona de conforto para produzir, né, para ter um potencial reprodutivo e genético. Então, é muito importante do ponto de vista da engenharia agrícola conhecer todos esses pontos para a elaboração de projetos que sejam feitos de forma minuciosa, né, para que se tenha uma boa adaptabilidade, tanto na questão do manejo, quanto da questão, né, da pessoa que vai utilizar a edificação. Então, a engenharia agrícola, ela se fundamenta principalmente em ajudar a construir, criar um ambiente, né, que seja na sua zona de conforto, né, não gerando estresse. Então, a gente vai ficar, então, na questão da ambiência. Aqui a gente tem pontos mais básicos sobre fatores e elementos climáticos que são importantes dar uma relembrada, principalmente porque eles vão influenciar constantemente na zona de conforto. Aqui a gente tem fatores e elementos climáticos. Os elementos climáticos eles são grandezas meteorológicas que variam no tempo e no espaço e comunicam-se com o meio atmosférico em suas características e propriedades peculiares. Né? Os elementos eles afetam o conforto humano e o uso de edificações e, portanto, interessam, né, especificamente ao projetista da edificação. Então, é importante a gente, né, dar uma olhada, principalmente na umidade, temperatura, na pressão atmosférica, né, porque necessitamos conhecer os climas em determinadas regiões. Os fatores climáticos eles também são importantes porque são determinantes nas variações dos elementos climáticos, né, são características geográficas, né, da paisagem aqui na Terra e influenciam constantemente os elementos climáticos. Um dos fatores mais importantes é o balanço térmico. Por quê? O balanço térmico, ele influencia diretamente e dá contribuição nos movimentos da atmosfera, né, que acontece aqui na Terra. Parte da radiação é devolvida por reflexão, uma pequena fração é devolvida e 48% é absorvida. A temperatura da superfície ela tende a aumentar por causa dessa energia que chegou até a superfície e vai liberar energia para liberar calor latente, ou seja, evaporar água da superfície. Gera liberação de calor sensível, enfim, ele influencia diretamente os movimentos convectivos. Relembrar que a troca de energia é preciso um meio material, né, para evaporar essa água, as moléculas de ar elas entram em contato com a superfície, evaporam por condução. Também tem a troca de energia, né, entre a superfície e a atmosfera. Agora tem a questão do topo, né, esse topo aqui que troca energia, né, na forma de radiação solar para o espaço. Então, a Terra ela emite para o topo da atmosfera radiação de onda longa, e essa perturbação, essa capacidade de emitir e absorver radiação, a gente chama de efeito estufa. O que pode acontecer é a gente alterar isso daqui, né? Todo esse processo o ser humano acaba, né, alterando e ao longo do tempo a Terra ela acaba emitindo ou absorvendo radiação. Então, caso a gente absorva, a Terra absorva mais energia do que emite, a Terra vai aquecer ao longo do tempo.
Então, esse problema é bastante retratado nas mídias sociais, né, na TV, principalmente pela ação antrópica do homem, principalmente por liberar CO2. Então, a engenharia agrícola, ela é muito importante porque ela tem que entender o balanço térmico, né? Esse balanço térmico ele tem que ser nulo, todo o calor produzido pelo organismo, vamos dizer, animal, somado com o calor perdido, ele tem que dar zero, ou seja, o balanceamento ele tem que ser nulo, ok? Bom, eu acho que é mais ou menos isso do balanço energético, é importante saber. O local. O local é outro tópico muito importante, porque todos os elementos meteorológicos, eles partem de uma visão geográfica. Ou seja, dependendo do local e da nossa capacidade de compreender as variações do espaço, que em determinados períodos podem sofrer alterações. Então, é importante caracterizar sobre o que isso influencia na nossa vida e na vida dos animais. Ok? Passando aqui para o próximo slide, a gente tem o mapa do Brasil. E esse mapa do Brasil, ele mostra a heterogeneidade dos climas em diferentes regiões, principalmente por um Brasil com grande extensão territorial. Tem diferença de relevo, tem diferença de altitude, tem essa diferença nas massas de ar, ou seja, todos esses fatores, eles influenciam, né, sobre o clima de uma região. Aqui, a região azul do mapa, a região sul, tem um clima muito bem definido, que é o clima subtropical úmido, né, tem uma grande amplitude térmica, tem temperaturas médias de 18 graus, chuvas não tão intensas, em torno de 1.000 milímetros anuais. Se a gente olhar para o Nordeste, aqui, né, precisamente essa região, a região verde, que é conhecida como o polígono das secas, a gente tem temperaturas muito elevadas e chuvas escassas. Então, a evaporação acontece muito rápido. E é complicado para esse povo, né? Porque falta água, porque chove muito pouco, em torno de 700 milímetros anuais. Aqui, continuando com o clima do Rio Grande do Sul, a gente consegue perceber que esse é o mapa das temperaturas médias e isotermas no Rio Grande do Sul. Como eu falei antes, as temperaturas médias, elas variam de 15 a 18 graus, pode chegando a mínimas de menos 10, máximas de 40 graus. Então, essas isotermas, elas são importantes a gente conhecer e saber o conceito, né? As isotermas são linhas curvas que juntam parte da mesma temperatura, né? Elas partem de uma diagonal para cima, da esquerda para a direita. E são muito usados nesse tipo de mapa em diagramas meteorológicos. Bom, aqui a gente tem outro mapa, então, do Rio Grande do Sul, com a distribuição pluviométrica anual e as isoietas do Rio Grande do Sul. As chuvas, elas são bem regadas ao longo do território, como eu falei antes. Tem uma precipitação anual que varia de 1.250 a 2.000 milímetros. Só que, no Rio Grande do Sul, tem áreas restritas, mas como toda a região, né? Todo o estado. Então, tem de forma balizante, né, a Santa Vitória do Palmar, que chega a ser uma estação com menos chuva, de 1.186 milímetros, e São Francisco, que chega com uma pluviosidade de 2.500 milímetros. Aqui eu coloquei uma figura mais retrativa mesmo, para relembrar e conhecer um pouco mais sobre as regiões do Rio Grande do Sul. Tem as temperaturas, as médias mensais, altitude, velocidade do vento e as características de chuvas. Então, é bem importante a gente conseguir relembrar isso tudo. Bom, começando aqui o zoneamento bioclimático, uma parte bastante importante no nosso estudo, né? Por quê? Porque o zoneamento bioclimático ele é o resultado do cruzamento de dados, como zonas de conforto térmico humano, os dados climáticos, as estratégias construtivas, né, de condicionamento térmico passivo, que tem o objetivo de estabelecer critérios para proporcionar conforto térmico nas edificações, né? Eu coloquei habitacionais, mas habitacionais dos animais e até mesmo seres humanos. Esse aquecimento solar
passivo, né, o condicionamento térmico passivo, ele, por exemplo, ele é indicado quando a temperatura ele está entre 10 e 14 graus. E nesse caso, o isolamento térmico da edificação ele é indicado a fim de evitar calor, né, a fim de evitar essa perda. Então, essa edificação ela deve ter aberturas, por exemplo, maiores para as orientações de exposição ao sol e menores naquela que a presença do sol é menor. Em regiões onde são mais frias, né, como é o caso do Rio Grande do Sul, é provável que o aquecimento solar passivo não seja suficiente. Então, portanto, é adequado também o uso do aquecimento artificial, sendo recomendável o uso das opções conjugadas a fim de evitar os gastos energéticos demasiados. Então, é muito importante todas essas indicações, né, e tudo vai estar na nossa NBR, tudo muito bem descrito para poder seguir o planejamento. Aqui nesse slide, como vocês podem perceber, a gente tem todas as estratégias bioclimáticas de um projeto. Por quê? Ela está localizada em zonas bioclimáticas, né? E quem diz isso é a NBR 152203, como o regulamento técnico RTQC, né? Que oferece todas as diretrizes de um profissional para executar todo um projeto bem comprometido com o que isso está inserido. Então, essa NBR, ela dividiu, né, a homogeneidade das regiões, né, a homogeneidade climática, no caso, e usou todos os dados climáticos com os dados das médias mensais de temperatura máxima, temperatura mínima e umidade relativa do ar. Então, das 330 cidades e diferentes posições geográficas, algumas foram classificadas a partir de dados normais climatológicos, né, de décadas, né, que foram apuradas, e outras localidades que foram ordenadas simplesmente pelo processo de interpolação das informações. Então, todo esse agrupamento das zonas bioclimáticas ele foi feito a partir da Carta Bioclimática de Givoni, que foi adaptada para o Brasil. Aqui, então, a gente tem, né, a Carta de Givoni, o método adotado para essa classificação foi, como eu falei, as informações mensais, né, de temperatura, a gente tem temperatura do bulbo úmido, seco, e também umidade do ar, que todas as cidades foram dispostas nesse gráfico. Através da aplicação desses dados, cálculos foram realizados para determinar o clima de cada região. Então, e colocar essas estratégias bioclimáticas aplicáveis em cada cidade que foi averiguada, bem como o percentual de cada estratégia acumulada no decorrer do ano. Aqui a gente só tem um gráfico que eu apresento para vocês, né, que representa as 8 zonas bioclimáticas brasileiras. Para as cidades de mesma zona bioclimática, foi feito a partir de um estudo então, de dados climáticos, como temperatura e umidade do ar. Então, colocadas as mesmas estratégias de projeto, né, para obtenção do conforto térmico, para aplicar e ser pertinente, né. E ele seguiu a NBR 15220. A gente consegue perceber que a zona A é uma zona de aquecimento artificial, caracteriza-se pela calefação. A zona B é uma zona de aquecimento solar de edificação. A zona de massa térmica para aquecimento é a zona C. Zona D é a zona de conforto térmico, né, que é a zona de baixa umidade. A zona E, zona de conforto térmico pleno, essa zona que é a zona interessante. F, a zona de desumidificação, renovação do ar. Aí a gente tem a G mais a H, que é uma zona de resfriamento evaporativo. A H mais I, que é uma zona de massa térmica de refrigeração. A I mais J, que é a zona de ventilação. A K, que é uma zona de refrigeração artificial, né, que precisa do condicionamento. E a L é a zona de umidificação do ar. Então, para cada zona climática, foi feito um exemplo, né, no qual vai se aplicar as informações da NBR 15220. Para a zona bioclimática 1, como a gente consegue perceber aqui, foi representada de 0,8% do território nacional, ao exemplo da cidade, então, de Caxias do Sul, foi tomada como exemplo. O que acontece? Recomenda-se sempre usar aberturas médias que permitam a entrada da radiação solar durante o inverno, construção com paredes externas leves, cobertura leve isolada. Então,
Como estratégia, eles indicam para o inverno o aquecimento solar de edificação B, por exemplo, que são algumas estratégias elaboradas pela NBR. Vedações internas pesadas para maior inércia térmica. Contudo, a norma sempre afirma que o condicionamento passivo será insuficiente no período mais frio do ano. Então, aqui a gente tem a figura que mostra, né, uma reta representando a umidade mínima, a umidade máxima e a média para se ter os dados, né, da temperatura média mensal. Aqui já a gente tem outra figura que representa a zona bioclimática 2 e a zona bioclimática 3, com suas respectivas cidades. A zona bioclimática 2, representada por Ponta Grossa, é a cidade em destaque, que representa 6,4% da área do Brasil. Né, para essas zonas já sugere-se que as aberturas de ventilação sejam médias, com acesso à radiação solar durante o inverno. Paredes externas devem ser leves, com cobertura leve isolada. Já na zona climática 3, a gente tem a cidade de Florianópolis, pertencendo a essa zona climática, representando 0,6,5% do território brasileiro. Então, nessa zona já orienta-se aberturas de tamanho mediano, que permitam acesso, né, da radiação solar no inverno. Paredes externas também têm que ser leves e refletoras, e a cobertura leve e isolado. Então, bem interessante, assim como os métodos construtivos, né? Tem uma ventilação cruzada no verão, um aquecimento solar na edificação e também vedações internas pesadas no inverno. Para a zona bioclimática, já passando para o próximo slide, a gente tem Brasília, representando a zona bioclimática 4, que ocupa 0,2,0% da área brasileira. Ela propõe aberturas médias, sombreadas, com paredes externas, pesadas e cobertura leve isolada. Então, as estratégias recomendadas para inverno são aquecimento solar de edificação, vedação interna pesadas para maior inércia térmica. Para o verão, a norma, ela recomenda um resfriamento evaporativo e a massa térmica de resfriamento e a ventilação seletiva. Para a zona bioclimática 5, representada por Santos, São Paulo, representa 0,56% do território nacional. Então, já para aberturas médias e sombreadas, né? Construção com paredes externas, leves, refletoras. Estratégia indica para o inverno, por exemplo, vedações internas pesadas. Para o verão, uma ventilação cruzada. Aqui temos a zona bioclimática 6, representada por Goiânia, que representa já 12,6% da área do Brasil. Então, para essa zona já sugere-se aberturas de ventilação, que sejam médias e sombreadas. Paredes externas, elas devem ser pesadas, com abertura leve e isolada. As estratégias recomendadas são paredes internas, pesadas, que garantam maior inércia térmica. Então, a zona bioclimática 7, já representada por Picos, é representada por 12,6% do território brasileiro. Então, para elas já se orienta uma abertura pequena e sombreada, com paredes externas pesadas, com cobertura também pesada. Com métodos construtivos indica-se resfriamento evaporativo, né, ventilação seletiva no verão e temperatura externa ser inferior à interna. Para a zona bioclimática 8, representante de 53,7% da área nacional, é destacada Belém do Pará. É nessa zona que estão situadas, então, a maioria das capitais brasileiras. Para ela já se propõe aberturas grandes e sombreadas, construção com paredes externas, leves e refletoras, bem como para a cobertura. Então, ventilação cruzada permanente, né, para o verão. Contudo, consta na norma que o condicionamento passivo será insuficiente nas horas de calor elevado. Então, pessoal, eu dei uma resumida nas zonas bioclimáticas, né, a bioclimatologia e a NBR, elas estão no mesmo capítulo e pelo vínculo que possuem, né? Então, a promoção do projeto bioclimático, está todo na NBR, para a difusão desse projeto no Brasil. Então, é um instrumento extremamente importante para o profissional que quer revelar estratégias, né, legais e projetuais para o conforto térmico. É preciso muito bem entender essas 8 zonas bioclimáticas existentes. Obrigada, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a próxima aula a gente tem mais conteúdo. Ok?
Um abraço a todos.